Corinthians, jornalismo, futebol e história. Foi juntando todas essas paixões que Celso Unzelt construiu carreira e virou referência no jornalismo, sobretudo esportivo. Em um bate-papo com nossa reportagem no escritório dentro de sua casa, Celso conta por que consegue ser colunista do Yahoo, apresentador na ESPN, editor de um caderno semanal no Diário do Comércio, freelancer, professor, autor de livros e pai de família. Ufa! Na verdade, bem no começo da minha vida, eu queria ser desenhista de histórias em quadrinhos. Mas nunca vi de perto alguém que ganhasse a vida sendo desenhista de histórias em quadrinhos, nem encontrei faculdades de histórias em quadrinhos. Então escolhi o jornalismo principalmente para fazer jornalismo impresso, que foi o que eu fiz na maior parte dos meus já 20 anos de carreira, né? Ao entrevistar o Pelé e posteriormente na Quatro Rodas o Ayrton Senna, eu dei uma tremida. Foram as primeiras oportunidades em que eu pensei, nossa, será que ele sabe que eu sou só o neto da Dona Irma, né? A gente se sente um mortal diante dessas figuras, né? 90 milhões em ação. Se eu faço TV hoje é por culpa de 3 letras, né? PVC, Paulo Vinícius Coelho, que é meu amigo desde o tempo da Placar, meu padrinho de casamento, e a pessoa que mais encheu ali a paciência do Trajano para me dar uma brecha na ESPN Brasil. Bauru com emoção. Não me considero um jornalista de televisão, me considero um jornalista na televisão. Hoje é muito difícil fazer cobertura de esporte, você não mexe só com esporte, você mexe com economia, né, na medida em que tem uma Copa do Mundo chegando aí no Brasil e os Jogos Olímpicos. Você mexe com polícia, na medida em que o Corinthians, mais recentemente, fez um acordo com um pessoal ligado à máfia russa. O esporte é cada vez uma área mais holística dentro do jornalismo. Coisas interessantes que podem causar o interesse em pessoas que nem acompanham tanto futebol, mas que veem coisas interessantes dentro desse assunto. É dessa maneira que eu sempre procurei trabalhar. Geralmente o primeiro impulso, ô professor, me arruma um emprego. Aí eu às vezes brinco com o aluno e falo, me arruma um primeiro. Porque emprego mesmo, o meu emprego hoje é de professor de jornalismo. Todas as outras atividades estão ligadas ao fato de eu ser um PJ, uma pessoa jurídica. A gente não pode esquecer que eu já tenho 42 anos, os profissionais nessa faixa de idade geralmente são substituídos nas redações por profissionais mais jovens, ganhando menos. Né? É uma necessidade você vender o seu peixe onde querem comprar. Ao final do ano, quando você olha o número de coisas que você produziu, você pensa, como é que eu consegui? E como contratado fixo, eu jamais produziria tudo isso. Você tem maior liberdade em relação à sua agenda, pode agendar um papo como esse, sem grande estresse, desde que você coordene. Tem períodos de pico, Copa do Mundo, quase não dormi na Copa do Mundo. Centenário do Corinthians, também terrível, tinha uma sobrecarga de trabalho. O envolvimento com o Corinthians especificamente vem de berço, né? Eu sou filho de um corintiano doente que está no Todo-Poderoso Timão, o filme do Centenário, que eu tive o prazer de dar uns pitacos no roteiro. O meu pai, Dario, é corintiano desde 1935. A minha família é corintiana, meu irmão é corintiano. Então, de garoto, o Corinthians era o bem e o resto era o mal. E dentro da área do esporte, eu pensei em não fazer o que todo mundo já fazia. Entrevistar jogador na saída do campo, qual foi a emoção dessa vitória, isso muitos já faziam. Eu optei pela parte da história, sempre gostei de história, eu sou um historiador frustrado, né? Eu comecei a fazer a história, o curso de história na USP 2 vezes tive de interromper porque era repórter de uma revista semanal, trabalhava 16 horas por dia, mais os fins de semana porque era esporte. Várias vezes eu tinha matérias para fechar na Placar e ninguém sabia me dizer quantos jogos e gols fez o Rivelino, que simplesmente foi tricampeão do mundo e era um jogador que atuou pelo Corinthians. E aí que eu resolvi fazer o Almanaque do Timão, né, que é a base de toda a minha pesquisa, é a pesquisa de todos os jogos dos 100 anos do clube, de todas as biografias,
Mas nem só de Corinthians vive o meu trabalho, né? Eu costumo dizer que a paixão pelo Corinthians só tem similar na paixão pela história do futebol. Então eu tive também a oportunidade de fazer o Almanaque do Palmeiras, livros sobre o Flamengo, sobre a Copa do Mundo, sobre o futebol como um fenômeno em geral. Certa vez precisava de uma data de nascimento do Amilcar Barbuí, que era um jogador, foi o primeiro convocado para a seleção brasileira, o primeiro corintiano convocado, lá nos anos 10. E eu comecei a rastrear a família Barbuí, até que cheguei em uma irmã ainda viva, e pelo telefone pedi essa data de nascimento, e ela falou, espera um pouquinho que eu vou pegar uma Bíblia que os meus pais trouxeram da Itália, e lá tem a data de nascimento do Amilcar Barbuí, que jamais foi publicada, e eu fiquei muito emocionado, porque pelo telefone ela me passou pouquíssimos toques dentro de um livro de 500 páginas, ninguém nem vai prestar atenção. Ele me emocionou muito, porque mostrou que não tem apuração perdida, né? Quando você acha que está perdido, não vai achar um dado, sempre tem algum jeito de você chegar lá e você se sente gratificado como repórter, porque é o fruto do seu esforço, do seu trabalho, né? Então esse eu acho que é o tipo de situação que fica de toda a atuação da gente no jornalismo. Fazer o difícil, né? Como diria o Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, o difícil não é fácil. E o menino deixa a vida pela bola, só se não for brasileiro nessa hora. Eu sou uma pessoa feliz. Feliz porque eu faço o que gosto, né? Não só porque gosto do Corinthians ou do futebol, mas porque eu gosto do jornalismo. Dá muito prazer e tem que dar mesmo, uma vez que dinheiro não dá muito, como vocês sabem, né? O sacrifício, ainda mais mexendo com esporte, você está sempre em fim de semana, em noites de meio de semana ali, trabalhando. Então tem que dar prazer, né?